Bem-vindos à Universidade do Nosso Tempo. Um tempo onde se discute se a internet é global, universal e se deve ou não ser controlada. Para nos falar da importância da internet livre, está Nuno Guimarães, connosco em estúdio, professor catedrático de Ciências e Tecnologias da Informação no ISCTE, que foi também moderador do webinar Internet e Geopolítica, que decorreu esta semana na Universidade Aberta. Nuno, obrigada por estares aqui connosco. Para introduzir o tema, eu proponho que nós fôssemos ouvir um excerto da intervenção do Andrea Becali, da ICANN, Corporação da Internet para a Atribuição de Nomes e Números. Creio que esta é a tradução portuguesa. Boa tarde. Essa é a tradução portuguesa da ICANN, que é a organização, digamos, infraestrutural de toda a internet. Não trata dos conteúdos, como foi mencionado, mas trata dos endereços. E, portanto, é como os nossos códigos postais. As pessoas estão habituadas àqueles endereços .pt, .com, .edu, são aquilo que na internet, com um nome anglo-saxónico, se chama top level domains, ou seja, os domínios de topo da internet. Não são só países, podem ser .biz, .tv, outra coisa, mas tem que haver uma entidade que tome conta desses níveis gerais. Que regula, porque eles não são criados de forma ad hoc por qualquer pessoa, não são atribuídos, às vezes não são vendidos. Por exemplo, curiosamente, o .tv era o domínio de umas ilhas no Pacífico chamadas Tuvalu, que descobriu que .tv era um domínio muito desejado pelo mundo inteiro e vendeu por uma quantidade enorme de dinheiro, não sei qual é que é o domínio agora, mas toda esta gestão tem que ser feita por uma entidade que é exatamente a ICANN. Ou seja, quando nós mandamos uma mensagem para um domínio de topo, depois lá dentro cada um trata de si, não é? Dentro do .pt, cada um trata de si, mas no domínio de topo tem que haver um encaminhamento. E essa é a função da ICANN, que suscitou, aliás, este webinar. Vamos ouvir então o Andrea. Hoje em dia, em 20 anos que mais ou menos conhecemos a internet como utilizamos hoje, há 5,5 bilhões de utilizadores da internet. Nunca na história da humanidade tive uma forma de comunicação tão grande e tão inclusiva. Mas esses 5,5 bilhões de seres humanos que estão na internet utilizam línguas diferentes, idiomas diferentes, alfabetos diferentes, utilizam serviços diferentes, tem milhares de diferenças. Mas a única coisa que junta todo mundo a uma cola é esse sistema do DNS, do Domain Name System. Mesmo países, grupos de países como a União Europeia, com fundamentos democráticos, com declarações basadas sobre os direitos humanos, começam a pensar que mesmo esse sistema, esta cola única, tenha que ser de uma forma governada, controlada, para um bem superior. Mas seguramente tirar e actuar dessa forma tradicional, como eu dizia antes, da Westfaliana, dizer eu faço as minhas regras aqui, significa parar, acabar de uma vez com a internet como temos conhecido. Quais são as características desta internet estável, universal, e o que é que, enfim, deve ser feito para preservar estas características? Bom, a internet começou com 4 computadores em 1969. Esses 4 computadores tinham uns protocolos de comunicação entre 4 universidades e foi se estendendo por uma comunidade académica, foi criada e desenvolvida por uma comunidade de técnicos de forma completamente descentralizada. As regras ou leis que existem na internet são baseadas numas normas ainda escritas com uma fonte que já ninguém usa, fonte de programador, não é? Chamada Request for Comments, não é? Quando alguém quer introduzir um aspecto técnico na net, lança um Request for Comments para a comunidade discute, aceita e toda a gente fala essa língua. E isso expandiu-se desta maneira. Portanto, há uma natureza, digamos, feita de baixo para cima, não é? Da internet. Depois foi preciso começar a regular todos estes espaços, não é? Os endereços, os códigos postais da internet, nada de muito diferente das convenções históricas sobre correios
ou sobre telégrafos, não é? Ou sobre o mar. O mar também é uma entidade que não tem nenhuma autoridade sobre o mar e que liga uma data de autoridades diferentes e, portanto, é preciso começar a regular isto. E, portanto, a internet cresceu assim. Obviamente que primeiro cresceu numa fase infantil, quando nós éramos todos, digamos, jovens, técnicos e engenheiros. Depois passou para a fase adolescente, diria eu, que é aquela fase mais estranha das redes sociais e do Facebook, em certas coisas maravilhosas e certas coisas horríveis acontecem. E, na realidade, nós estamos a chegar a uma fase em que a internet começa a chegar à idade adulta e, portanto, começa a ter algumas responsabilidades, não é? Começa a estar muito ligada com a economia e uma estrutura muito distribuída e muito, digamos, sem controle por parte das soberanias dos Estados, começa a notar-se em boas situações e em más situações que precisa de ser minimamente tratada. Tu agora falaste aqui em soberania e eu tenho que fazer a pergunta, ou seja, a guerra na Ucrânia deu mais relevo à importância da internet na cena geoestratégica. Sim, o que aconteceu poucas semanas depois ali no princípio de março, não é? Foi que, e aliás o André menciona isso na conferência também, foi que a Ucrânia pediu que o domínio .ru, que é no fundo a internet, a parte da internet que estava na Rússia, que o domínio .ru fosse tirado dos livros de endereços. Portanto, basicamente era como se alguém achasse que uma ilha dos nossos arquipélagos ou Lisboa deixasse de poder receber cartas e deixasse de poder mandar cartas fosse para onde fosse. E isso gerou um fluxo enorme de mensagens de todas as pessoas da Internet Society, da ICANN, uma série de entidades, a debater, para começar a pergunta, que é se a pergunta pode ser feita ou não. E como é que deve ser respondida, não é? E na tua opinião? Eu concordo com a posição que foi tomada pela ISOC e pela ICANN, que o nível infraestrutural de comunicação básica entre pessoas e entidades e economias não pode ser cortado, não é? Eu penso que se as pessoas quisessem imaginar assim curas radicais, cortar um país ou uma área da internet é um pouco como aquelas sangrias que se fazia na Idade Média, não é? Corta-se aquele membro e o problema fica resolvido. Não fica resolvido, ainda por cima pode gerar hemorragias muito graves, não é? E portanto houve um certo consenso, claro que isto também vem de uma cultura técnica e muito, digamos, quase solidária entre todas as pessoas que trabalham nestas áreas. E por isso a posição de não eliminar domínios da rede foi, penso eu, que foi sensata, pelo menos para começar a discussão, depois no futuro logo se vê. A própria unidade da internet da ISOC, onde tu és também o presidente da atual direção do capítulo português. O estabelecimento das normas abertas para o funcionamento está a mudar. Eu acho que te pediria agora para vermos e depois comentar. Government, businesses and organizations worldwide are increasingly making decisions that can undermine the way the internet works. I think this describes very well what the splinternet would be. It is the opposite of networks that are connected together. It is the idea that this open, globally connected, it's breaks into a collection of isolated networks that are controlled, each of them, by governments or by corporations. Nuno, esta internet fragmentada e agora, como se diz, splint internet, creio, é uma tendência inevitável, ou não? O termo que nós aproveitamos para o webinar é exatamente esse termo, splinternet. E splinternet é a mistura de split mais internet, não é? Certo. Split mais internet, fica splinternet, que é uma expressão que ilustra, no fundo, fragmentação, ou seja, fronteiras entre várias áreas da internet. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que pessoas de um determinado ponto não podem aceder a certos serviços noutro ponto, como podem agora, não é? Pessoas que estão do outro lado, seja lá o que o outro lado quer dizer, não é? Não podem aceder às nossas fontes de informação. E os mecanismos que regulam essas paredes, não é? São muitas vezes determinados pelos próprios países, não é? Por princípio de construção da internet e por prática daquilo que nos trouxe até agora,
ao desenvolvimento global e à economia global e à relação entre as pessoas e os povos e tudo isso, a Internet Society é avessa a esses princípios, não é? Não quer dizer, como eu dizia, com um processo de maturação da internet e de interligação com as sociedades, não é? Não haja necessidades de criar algumas separações, não é? Há separações que são até pouco evidentes, como, por exemplo, uma questão que foi agora levantada há pouco tempo sobre os metadados em Portugal, não é? E a imposição de que os dados privados das pessoas de uma determinada nacionalidade estejam nesse país, ao contrário de agora, em que podem estar em qualquer sítio do mundo, basicamente numa cloud, em alguma parte do mundo. Se chamamos a isso fragmentação ou não, não temos necessariamente que chamar, mas há realmente cristalizações que vão começar a aparecer, que não sejam feitas por razões políticas e degradando a qualidade de vida das pessoas. Não é? Pelo menos nós ouvimos falar em 2 mundos digitais e paralelos. Neste webinar foi explicado. Eu gostava de ouvir agora o também professor universitário e ex-presidente da ISOC em Portugal. É que, na verdade, neste momento existem pelo menos 2 internets. A internet chinesa não tem nada a ver com a outra internet. De facto, mantém em comum o DNS e os protocolos, mas é a única coisa que é comum. Porque a realidade é, praticamente todos os países que são autocracias no mundo, que são ditaduras, têm a sua própria internet. Nuno, o que é isto? 2 internets? Ajuda-nos a perceber. São realmente duas redes separadas que não comunicam. Nós comunicamos com alguns sites chineses, não é? Se sairmos daqui desta entrevista e formos todos para casa e quisermos ligar um site.cn, não é? Ligamos a 2 ou 3, são aqueles que estão abertos, mas obviamente que o mundo inteiro da internet na China não está acessível a nenhum de nós, não é? Mesmo que soubesse falar chinês, não é? As aplicações clássicas que nós usamos, Twitter, Facebook, etc., de mensagens, WhatsApp, não existem na China, existem outras versões que são separadas, o acesso a elas é diferente e, mais uma vez, não só por questões linguísticas. E todo o acesso que é feito de fora da China para a China passa por uma coisa que tem um nome engraçado, que se chama The Great Firewall of China. Não é? Que é a grande muralha, firewall no sentido informático, sim, a grande muralha da China, a muralha informática da China. E, portanto, há realmente 2 mundos que não se comunicam, a não ser residualmente, não é? Como também há pessoas que passam por aquela porta do cerco ali em Macau, não é? Sim. Para quem conhece Macau, realmente o mundo ocidental e o mundo chinês comunicam há muito tempo por aquela porta do cerco, mas era só essa portinha que passava, acesso, não é? que dava acesso, não é? E em geral essas são as 2 grandes internets que existem hoje em dia. Depois existem limitações à internet em vários países, não é? Portanto, agora a questão da Rússia, há uma ideia também chamada RUNET, não é? Que é, no fundo, a subsecção da internet muito limitada. Nós também não conseguimos aceder, eles também não conseguem aceder, mas no caso de países como a Rússia, as infraestruturas não estão tão replicadas como a nossa, ou seja, usam serviços que estão alguns nos Estados Unidos e, portanto, podem desligar, mas o serviço fica debilitado, não é? Mas isso também cria monopólios, ou não? O problema dos monopólios... Pode criar, eu não sei se cria, não é? O problema dos monopólios na China está resolvido porque o Estado chinês é um monopólio em si, portanto não é uma não questão. Mas não na China. Mas não da China. O problema da criação de monopólios é, digamos, ortogonal, como nós dizemos na linguagem científica, ortogonal a isto, ou seja, os efeitos de rede que a internet provoca levam a fenómenos de concentração, não é? Se eu tiver 100 amigos e a Teresa tiver 2, basicamente esses 2 passam para a minha rede rapidamente porque não têm com quem falar e querem falar com os meus 100 amigos. E são estes os efeitos de rede que geram monopólios em N circunstâncias das áreas tecnológicas. Esses monopólios depois acabam por concentrar o acesso à internet, não é? Ou seja, as pessoas acabam por, simplificando para quem
não está a perceber muito bem o que eu estou a dizer. Ao contrário de nós, europeus, que temos um acesso à internet muito maduro e democrático, e em que escolhemos o nosso browser, há quem goste de Google Chrome, há outros que gostam de Safari, e uns vão ao site para X para ver as viagens, e outros vão ao site Y para ver os livros. Isso é um luxo de mundo ocidental, porque se for à África, não é? Em certos países, em que muitos milhões de pessoas acedem à internet, mas através do telemóvel com o Facebook. E, portanto, é o Facebook que determina que mundo é que eles veem, não é? Que compras é que fazem, que anúncios é que recebem, que mensagens é que enviam. E esse é um dos grandes problemas dos monopólios, é criar esta fragmentação no acesso, não é? No acesso e depois nos serviços todos, porque são controladas alguns por um Zuckerberg, Samuel, uma coisa assim. Eu creio que o José Legato Martins alertou para esta questão no webinar. Vamos ouvir, Nuno. A internet tem este problema também. E o problema que tem é o efeito rede, que se costuma chamar também, muitas vezes, o the winner takes it all. Ou seja, quem ganhar fica com tudo. O maior fica com tudo. E isso conduz à monopolização. Os serviços da internet estão praticamente todos monopolizados. Em torno de 3 ou 4 empresas no Ocidente, ou 5 ou 6, e estão monopolizados em torno de 3 empresas na China. Queres acrescentar? E também dizer-nos como é que achas que esta situação pode ser ultrapassada? O que o meu colega Legato Martins estava a falar exatamente destas questões da monopolização, e um ponto que ele costuma levantar muito e que eu gostaria também aqui de mencionar, e que talvez as pessoas entendam por aí, é que no início da internet a informação, as páginas a que nós acedíamos estavam espalhadas por milhões de computadores, não é? Eu tinha o meu pequeno site com as minhas páginas pessoais, estavam no meu computador. A Barnes & Noble, uma livrariazinha de Nova Iorque, tinha as suas páginas num servidor, e toda a gente tinha uma rede, tinha as suas infraestruturas. Se pensarmos bem com o desenvolvimento da cloud e dos sistemas de armazenamento cada vez maiores, toda a informação começou a ser concentrada naqueles data centers, que aliás têm problemas ambientais significativos, e que acabam por concentrar toda a informação do mundo. Portanto, há um aspecto não só de monopólio de empresa e de serviço, mas quase até um monopólio técnico, não é? Uma boa parte da internet, eu não vou dizer agora, mas são muitos porcento, bem acima de 50% dos dados da internet estão nos data centers daquelas empresas que nós conhecemos, não é? Google, Amazon, Facebook e Microsoft, não é? E Apple. E, portanto, isto leva também a uma certa concentração. Como é que isto se resolve? Eu penso que há muitos países que estão a tentar discutir este problema. Os Estados Unidos não querem discutir o problema e estão, de uma certa maneira, a assobiar para o ar, porque não lhes interessa nada discutir o problema, porque, no fundo, são hegemónicos. Estados Unidos, lato sensu, não é? Portanto, aquele conjunto Estado e empresas, não é? Mas a Europa, por exemplo, está em plena discussão sobre onde é que deve ficar a informação, tendo em conta que ainda por cima a informação que nós hoje temos nos data centers é o ouro de grande parte dessas empresas, não é? Empresas como Facebook, Google, etc., ganham dinheiro à custa dos nossos dados. Os nossos dados de navegação, claro, onde é que nós estamos, onde é que clicamos, onde é que passamos férias, os produtos que compramos, etc. Depois junta-se a inteligência artificial. Exatamente, também. E quando se junta tudo isso, portanto, a matéria-prima para esses negócios baseados em informação, ainda por cima está a ser entregue e de forma descontrolada. Já não é só uma questão de privacidade, é uma questão de matéria-prima para os negócios do futuro. E, portanto, muitos países estão a discutir isso e a considerar que realmente a informação e o controle dos dados e das comunicações na internet é um ativo muito estratégico para muitos países. A ONU fala em cooperação. Aliás, eu creio que foi em 2020 que António Guterres propôs mesmo um roteiro para a cooperação digital, não é? Em que todos os cidadãos passassem a ter acesso à internet a um custo mínimo e sem entraves, não é? No webinar, o ex-secretário-geral adjunto manifestou-se cético sobre esta cooperação. Gostava de ouvir e depois que tu comentasses esta cooperação ou não que está a existir entre os países. E a China, na área
da inteligência artificial vai ser um dos fatores dominantes no relacionamento entre esses dois países nos próximos anos. No entanto, o relatório fala da necessidade de se cooperar em matéria de inteligência artificial, sabendo perfeitamente que, na realidade, essa recomendação esconde uma competição feroz que existe exatamente nessa área. Que cada vez mais os governos estão extremamente preocupados com o controlo da internet, e nomeadamente nas seguintes áreas: na área da inteligência artificial, como eu disse, por outro lado, na área da cybersecurity, da segurança cibernética, também no controlo das fake news, e provavelmente essa é uma das razões que explicou a decisão tomada em relação às chamadas agências noticiosas russas, que foram neste momento suspensas do espaço europeu. E por outro lado, uma quarta área em que há uma preocupação também muito grande é a utilização da internet para manipular a opinião pública e para permitir situações como aquela que nós verificamos nos Estados Unidos à volta da política de Donald Trump. Nuno, aqui há muitas dúvidas quanto ao relatório e esta cooperação quase de boa-fé dos países. Há muitas dúvidas. A única coisa que nós podemos, para começar a refletir, é quando se começa a falar que as Nações Unidas têm alguma coisa a ver com isto, quer dizer que isto se tornou um problema sério, não é? E, portanto, isso é evidente. Depois vamos ter como expectativa de intervenção das Nações Unidas, se calhar, as mesmas expectativas que temos noutras situações e que, por regra, deixam as pessoas frustradas, porque as Nações Unidas são, no fundo, em certa medida, a última instância onde algum compromisso se pode encontrar sobre situações que não são tendencialmente agradáveis. E, portanto, aqui o facto das Nações Unidas entrarem, tanto pode gerar expectativas exageradas, como pode realmente gerar alguns progressos. O que nós temos discutido neste âmbito é um pouco começar a transformar alguns dos acordos fundamentais de convivência que existem no mundo, não é? E que a ONU veicula, como a não agressão. Não quer dizer que depois a agressão não se possa consumar como estamos a assistir. Mas certos princípios, como aquilo que nós estamos sempre a invocar, o Tratado de Genebra, não é? Que deve começar a ser pensado para a Convenção de Genebra, não é? Para começar a ser pensado para o mundo digital, ou seja, não é legítimo que um país ataque, do ponto de vista informático, um hospital, como não é legítimo que o bombardeie. E essa pequena transição pode ser importante. As noções de guerra, não é? Por exemplo, nós neste momento achamos que não estamos em guerra, mas se houver um ataque informático, ele, no entanto, ocorre, mas não nos declaramos em guerra, apesar de poder haver no interim das guerras físicas e duras, no mundo digital essa guerra existe já há muito tempo, não é? Tem havido ataques, não consegue ser quantificada, ataques à Ucrânia sistemáticos aos servidores de infraestruturas civis, das energias, dos hospitais e tudo isso, e nunca ninguém resolveu chamar aquilo guerra do ponto de vista formal, com as implicações que isso tem. Portanto, mais tarde ou mais cedo este conceito vai começar a ser introduzido, primeiro com 2 ou 3 pontos muito delicados, mas é natural que a ONU comece a ser chamada a discutir estes pontos. Mas ouvimos aqui também falar sobre inteligência artificial, ouvimos falar também sobre esta falsidade das notícias, não é? Que está tanto das fake news nesta altura. É importante aqui também explicar às pessoas o que é que a internet permite a este nível. A internet permite fazer todas as asneiras do mundo, não é? E muita coisa boa. E, portanto, eu não tenho, mas isso já é uma convicção pessoal. Eu, sobre a inteligência artificial, acho que o termo é uma generalização demasiado forte, muita coisa. E, portanto, é muito difícil dizer se a inteligência artificial é boa ou má. É quase como dizer se as moléculas, não é? São boas ou más, não é? Não sabemos, não é? Obviamente são um fator de
desenvolvimento económico e desenvolvimento agora de negócios e de criação de bem-estar e de criação de alternativas, e são fatores de competitividade dos países, não é? Da sua capacidade tecnológica nessas áreas. A internet puxa um bocadinho por essas oportunidades, não é? E coloca aquilo que eu mencionei há pouco, não é? Coloca, digamos, à vista onde é que está o valor fundamental, onde é que está a matéria-prima para estas aplicações, não é? E os dados são uma questão muito importante. Quanto às fake news, eu penso que isso há um movimento universal na área das redes sociais. A detecção de fake news, aquilo que nós estamos muito habituados a fazer, fact-check. Ainda agora estive na Índia, onde a quantidade de notícias é muito grande, até porque a quantidade de pessoas é muito grande. E várias entidades ligadas a esta questão da opinião pública, da democracia participativa e tudo isso, dizem que não, o fact-checking é absolutamente inútil, não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada, porque na realidade o fact que é checked é em não sei quantos milhões. E a gente verifica aquele facto, mas enquanto estamos a verificar esse facto, apareceram muitos outros. E, portanto, tem que haver uma alteração de estrutura, mesmo da autoria, não é? Daquilo que se chama certificação, o vetting, em termo anglo-saxónico, das fontes, não é? Quem é que tem realmente autoridade e legitimidade para publicar, qual é que é a legitimidade de quem publicou. É claro que isso é muito pouco interessante também para as grandes redes, não é? Porque isso diminui muito a possibilidade de exploração de dados e destes fenómenos digamos, baixar a temperatura das redes a um nível que não interessa muito aos detentores dessas infraestruturas, que no fundo têm a vontade de apanhar muita gente, muitos dados muito depressa. Não é? Quanto mais e de gerar muitas reações por impulso, não é? Acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos, é baixar os nossos impulsos. Não gostava ainda só que a ISOC tivesse aqui a oportunidade de apresentar um programa. At the Internet Society, we think that politicization of the management of the Internet can set a dangerous precedent, and this can sparkle similar actions worldwide, and we need to avoid this situation. The Internet is not only promoted by authoritarian countries, even with good intention, even with good faith, policymakers in democratic countries contribute. We must make sure that national and international policies and sanction regimes do not restrict the operations that support access to the internet, especially telecommunication services that give access to citizens. But also we need to encourage businesses and organizations that support internet infrastructure to avoid decisions to exit countries for political reasons. Nuno, este projeto para a Europa numa fase histórica fragmentada, enfim, rivalidades declaradas, o que é que se pode acrescentar? Eu só gostava de reforçar aquela mensagem que o David mencionou e que, digamos, abre até um capítulo de tópicos que vão aparecer recentemente. Há uma tendência muito securitária em situações de crise, que é normal. Não é? Em situações de crise as pessoas sentem-se ameaçadas e a primeira coisa que fazem é fechar a porta. Claro. E, portanto, não é condenável assistir a essa reação. Mas as pulsões securitárias normalmente restringem imensas liberdades dos cidadãos. Não é? Portanto, essa é a tentação a que nós devemos resistir com mais força. Seja em áreas políticas, seja em áreas morais, seja em áreas da criminalidade. São temas que vão surgir agora nos próximos tempos, mas que não são o tema de hoje. Muito obrigado. Nuno, obrigada pela tua presença em estúdio. Há 20 anos estamos a conhecer outras possibilidades da internet. Mais de 5 bilhões de utilizadores acedem diariamente a um espaço que ainda não sabe se vai ficar ou não global ou fragmentado. Nós voltamos dentro de 15 dias. Até lá.